Nesse vídeo a gente vai falar sobre residência e porque muitas vezes ela se torna um empecilho e também é determinante no seu processo de cidadania. Oiê, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre residência, uma coisa que se torna vilão para muitos que vêm fazer o processo de cidadania aqui na Itália. Mas antes, não se esquece, se inscreve no canal, habilita o sininho para receber as notificações, já curte o vídeo porque você vai gostar e não se esquece de compartilhar com os amigos também, beleza? Ajuda nós aqui! Primeiro, a gente tem que entender por que a residência é tão importante. Pela lei, você tem que fazer o processo de cidadania no local onde você habita. Então, se você mora em São Paulo, no Brasil, você tem que fazer o seu processo no consulado de São Paulo. Você não pode ir, por exemplo, dar entrada no consulado de Minas, porque a fila está menor. Não, se você habita em São Paulo, faz o processo em São Paulo. Então, se você quer fazer o processo aqui na Itália, você tem que morar na Itália. E você não pode fazer isso morando no Brasil. E se você mora na Itália, você não pode fazer o processo num comune diferente do que o processo que você reside. Então, se eu resido em Lucca, eu não posso fazer o meu processo em Tirreno. Apesar de serem próximos, não é o mesmo comune, então eu tenho que fazer no comune em que eu resido. Isso parece óbvio, mas tem muita gente que não consegue entender isso. O comune, o servidor público, né, o espaço público, ele serve os pagadores de impostos, né, os cidadãos daquele local. Então o comune não vai trabalhar para cidadãos que pagam impostos em outro estado, outro país, outra cidade. Então não tem nada de assustador ter que morar na Itália durante todo o seu processo, se você quer fazer o processo na Itália. É importante que fique claro que você tem que residir na Itália durante todo o seu processo de cidadania. Então, se levar 20 dias, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano e meio, como tem comune levando, você tem que estar residindo na Itália. E isso não significa que você tem que ficar preso na tua casa. É como se você morasse no Brasil. Se você estiver na sua casa, mas você vai viajar para uma outra cidade ou para um outro estado, ou até mesmo para um outro país, num período curto de viagem de férias ou lazer, ok, mas você deve residir na cidade que você está fazendo o seu processo. A lei diz que você tem que estar morando na Itália, então se você não está cumprindo a lei, logo você está irregular. Então se prepara financeiramente, emocionalmente, com os seus familiares, fique todo o processo aqui na Itália, né? Planeje essa viagem, é um passo importante na tua vida, faça isso com planejamento, venha preparado para ficar todo o processo, não queira trazer para cá a corrupção e o jeitinho brasileiro que a gente tanto reclama no Brasil. Essa história, esses jeitinhos em relação à residência é um dos motivos pelo qual muitos comunes, consultorias e pessoas estão sendo presas e processos estão sendo cancelados aqui na Itália. Mas isso é um assunto muito sério, é fato e vai ficar para um outro vídeo. Vamos voltar para falar de residência. Então agora é importante a gente entender por que a comprovação de residência aqui é diferente da do Brasil. No Brasil, muitas vezes, quando pedem o seu comprovante de residência ou comprovante de endereço, o que você faz? Pega uma conta da tua casa, uma conta de água, luz, energia, telefone, que tenha seu nome e o seu endereço e pronto, você apresenta como comprovante de residência. Aqui na Itália, o processo é um pouco diferente e bem mais burocrático. Para você fazer a sua declaração de residência, você tem que ir no anagráfe do comune, pessoalmente, se apresentar, entregar seus documentos e solicitar a sua residência. Os documentos que você vai precisar entregar é a cópia do seu documento, seu passaporte e apresentar o original, cópia do seu contrato de aluguel. Você também vai precisar do cessione di fabbricato, que, para resumir, é um contrato, é uma declaração do proprietário do imóvel de que ele aluga este imóvel para residentes, não é um aluguel de turismo. E não esquece da cópia do seu visto de entrada na Itália ou da sua declaração de presença. Não sabe o que é isso? Assiste esse outro vídeo, ó. Quando você dá a entrada no anagráfe, então, pedindo sua residência, você aguarda a tão esperada visita do Vigile. O Vigile tem 45 dias para passar na sua residência e confirmar se você habita ali. Normalmente ele entra, olha a casa, vê se realmente ela está habitada, com quem mora. Então ele vai perguntar, quem mora com você? O que você faz aqui na Itália? Que tipo de atividade você faz? Quais são suas intenções aqui? Vai te repetir um monte de pergunta e aí ele vai, então,
afirmar que sim, você está residindo ali. Por isso é importante, importantíssimo colocar o seu nome na campainha da onde você mora, na caixa de correio, porque conta muito para eles. Se o VIDL não passar em 45 dias, a residência é confirmada automaticamente. Um ponto importante aqui é que, em função de todos esses problemas que a Itália está tendo com os processos de cidadania, eles estão fechando a porteira, sabe? E os VIDLs têm passado, nós temos visto e ouvido casos de que o VIDL passou depois de 60 dias, no finalzinho do processo de cidadania, e se a pessoa não estava mais aqui, já tinha voltado para o Brasil, eles tiveram o processo de cidadania cancelado. Eles cancelam a residência e cancelam o teu processo de cidadania. Existem declarações que o próprio pessoal do Comune declarou que sair da cidade, né, deixar a cidade durante o seu processo de cidadania é desleal e falta de educação com os funcionários do Comune. Então, pessoal, fica atento. Isso está acontecendo cada vez com mais frequência. Não é regra, mas pode acontecer. Outra coisa importante a se saber é que alguns comunes aceitam que você dê entrada na sua residência e, enquanto está contando os 45 dias do VIDL, você dê entrada no seu processo de cidadania. Mas alguns comunes exigem que você espere a confirmação da residência e só depois da residência confirmada você pode dar entrada no seu processo de cidadania. Então se informa, entre em contato com o comune onde você vai fazer o seu processo, onde você pretende fazer o seu processo e veja essa informação, porque poder fazer os dois em paralelo ajudem muito e acelerem muito o seu processo. Uma coisa importante é entender que os contratos de aluguel aqui da Itália são diferentes do Brasil. Primeiro, pelo tempo de duração. A grande maioria deles é de 2 anos, alguns de 1 ano. Então é muito complicado conseguir contratos para períodos curtos, de 3 ou 4 meses. Isso praticamente é dificílimo de achar, mas é possível, ok? Outra coisa, quando você vai fazer o seu contrato de aluguel, eles vão te pedir o seu documento e a sua comprovação de renda para garantir que você tem condição de pagar o seu aluguel. E aí, quando você vem para a Itália para fazer o seu processo de cidadania sem um emprego, né, se você não está sendo, por exemplo, transferido por uma empresa ou qualquer coisa assim, você vem com um visto que é para a cidadania. Este visto não permite que você trabalhe, logo você não tem renda. Se você não tem renda, fica difícil conseguir o contrato de aluguel. Ok, me apresenta um fiador italiano com renda para te cobrir então? Não, provavelmente você também não vai ter um fiador italiano que tenha renda para cobrir o seu aluguel caso você não pague. Aí vem, depois de muita conversa, você consegue convencer o proprietário a fazer um acordo. E aí ele fala, ok, então você vai me pagar 6 meses ou 12 meses de aluguel antecipado. Isso depende muito do proprietário e do quão bonzinho ele é. Aí você paga isso antecipado, mais um valor que ele cobra relativo ao pagamento das contas da casa, água, energia e gás, caso você não venha pagar. Porque se você não tem renda, qual é a garantia que ele tem de que você vai pagar, ok? E aí você acaba gastando uma grana exorbitante, numa tacada só. Logo no fechamento do contrato, se por exemplo você fechou um aluguel de 500 euros por mês, você paga 6.000 euros aí por 12 meses de aluguel numa tacada só. Já sei, Ana, vou pegar um Airbnb. Aqui na Itália, os proprietários de imóveis, eles declaram para a questura, que é tipo a delegacia do lugar, como que eles alugam esse imóvel. Se é um aluguel para temporada, para turismo, ou se é um aluguel para residentes ou para comércio. Então, quando você tem um Airbnb, esse imóvel está declarado como turismo, logo não pode fornecer declaração de residência. A não ser que o proprietário do Airbnb seja muito bonzinho e esteja disposto a mudar a classificação do imóvel na questura só para alugar para você. Então, vou pegar um imóvel numa república, uma casa estudantil. Não, também. Isso porque, como esses imóveis que locam para estudantes têm uma rotatividade muito grande, normalmente os proprietários não querem ficar gastando com registro de contrato e nem toda hora tendo que ir fazer a declaração de quem entrou e quem saiu de inquilino do seu imóvel.
eles não fornecem a declaração de residência que você precisa, né? Ele não vai te dar os documentos que você precisa para dar entrada na declaração de residência. Ah, Ana, mas eu vou ficar na casa de um parente ou um amigo meu. Ok, então você vai precisar que seu amigo ou seu parente vá na questura e faça a declaração de hóspede dizendo que ele está te hospedando, e também vai precisar da cessione di fabbricato, que é a mesma que você ia apresentar se você alugasse um imóvel, e aí sim você pode dar entrada na residência. Mas fique atento, converse com seu parente ou seu amigo para ver se ele também não é um inquilino. Se ele for um inquilino, tem que ver se ele pode ou não conseguir estes documentos para você, pois é o proprietário do imóvel que dá esses documentos para ele. Sim, aqui é tudo muito burocrático. Muito, muito burocrático mesmo. Outra coisa importantíssima a saber sobre o aluguel de imóveis e a residência aqui na Itália é que existe leis que regem o tamanho das residências pelo número de pessoas que ela pode hospedar. Só para você ter uma ideia, a lei diz que precisa ter 14 metros quadrados por pessoa para os 4 primeiros habitantes do imóvel e mais 10 metros quadrados por pessoa para os outros habitantes depois desses 4. E é por causa de todas essas dificuldades e desses detalhes que muitas pessoas acabam procurando as consultorias e optando pelas consultorias, porque como eles têm imóveis próprios, eles conseguem sublocar esses imóveis e aí eles te dão os papéis necessários para poder fazer a sua residência com um contrato de 3 meses ou pouco mais, quanto durar o seu processo. Mas cuidado, as consultorias precisam ser muito bem analisadas e estudadas antes de você fechar com elas, para não cair na mão de gente desleal. Mas isso vai ser assunto de um outro vídeo, ok? É possível fazer sozinho? Sim, é possível fazer sozinho, se você estiver disposto a antecipar alguns meses de aluguel, ou se você conhecer alguém na Itália, que são raros, mas existem, que consiga facilitar um contrato para você de 3 meses de aluguel, pagando só 3 meses antecipado, como foi o nosso caso. Lembre-se que a sua residência vai definir o comune em que você vai fazer o seu processo de cidadania. Então, pesquisa antes de fechar a residência para você não cair num comune que está lotado ou que é problemático para fazer a cidadania. Porque senão você pode ficar até 1 ano, 1 ano e meio, que tem gente ficando esperando o processo. Eu sei, esse assunto parece complicado, deixa a gente assustado. Quando a gente estava no Brasil, eu até achava, os vídeos que eu estava assistindo sobre residência, que era meio para intimidar a gente, deixar a gente com medo, mas não é fato. Então fique atento, cuidado para não ter problema aqui depois. E é isso, gente. Espero que ajude vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esquece, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e vamos dividir informação com todo mundo. Beijos! Até o próximo vídeo, tchau!